acabou a vinheta, né? E lá vamos nós. Lá vamos nós. Uma boa tarde para você. Hoje é 27 de abril de 2020. Meu nome é Alan Martins. Aqui é o canal Alan Atalaia, né? E conforme prometido, eu queria... Aliás, conforme prometido não. Né? Nos vídeos anteriores eu prometi de vir para falar como é que está o sistema hoje, etc, etc. Só que assim... verdadeiras bombas estão acontecendo no nosso país. E me veio no coração de fazer um vídeo hoje, como vocês podem ver aí no título desse vídeo, o seguinte, né? O Brasil, ele precisa de um pai ou de um Messias? Ele está precisando de um pai ou de um Messias? Né? Só que antes de começar, eu queria explicar algumas situações aqui. Vieram comentar comigo a respeito do seguinte: poxa, nos vídeos você dividiu os vídeos, né? Você fez vários vídeos, etc, etc, de forma dividida, porque a plataforma, ela já está, né? O sistema através da plataforma já está barreirando o tamanho dos vídeos. Só um minuto. Só para poder endireitar aqui, minhas Bíblias estão aqui, estavam abertas, aí está batendo vento aqui. Pois bem, então, a plataforma já estava aí, já me dando aí um balão arriado aí, digamos assim, a respeito do tamanho dos vídeos. Então eu tive que dividir e tal, mas eu acho que esse problema já está basicamente resolvido. Outra questão também, até um pouco mais cômica, é que também vieram comentar comigo a respeito de, olha, você passa muita mão no nariz, né? E você coça muita cabeça e tal. A respeito de coçar a cabeça é porque realmente é um tique nervoso mesmo. Toda hora eu fico passando a mão no cabelo, e no cabelo que eu não tenho, eu fico passando a mão. E a respeito do nariz é por causa da rinite alérgica, né? Que infelizmente eu ainda sofro de rinite, de sinusite, doenças do trato respiratório, e qualquer tipo de poeira, qualquer tipo de cheiro de mofo, de qualquer coisa que venha a incomodar no nariz, eu já começo a ficar assim. Por isso, durante o vídeo, eu fico muito fazendo assim, ó, porque coça, por mais que não tenha nada, mas incomoda, coça, principalmente poeira. E vocês podem notar que eu estou aqui, né, no meu quartinho de oração aqui, esse quartinho bem modesto, né, quarto um quarto velho, né? Estou sendo super sincero com vocês. E é isso. Então me perdoem, por favor, tá? É por causa da minha não, porque eu não nasci com isso, mas é por causa da rinite que eu ainda sofro. Espero no Senhor ser curado, assim como já fui curado de outras coisas, né? Como nódulos de câncer, como bronquite, já fui curado de bronquite, miopia, astigmatismo. Eu espero no meu Deus e no meu Senhor que Ele tenha misericórdia de mim e também me curar de sinusite e rinite. Tudo tem um propósito do Senhor para todas as coisas. Se Ele não me curou ainda, é porque tem um propósito nisso. Eu creio dessa forma, tá? Eu acho que o vídeo hoje pode ser um pouco mais longo, então eu trouxe até um pouquinho de água para poder falar as questões que eu tenho para falar aqui, né? Porque o propósito desse canal é te mostrar, ou tentar mostrar a verdade, né? Tentar te mostrar a verdade, te passar a verdade. Então, como o título sugere, o Brasil está precisando de um pai, né? Ou de um Messias? O que seria? A figura paterna, né? A figura paterna seria aquele que vem para proteger, aquele que abraça e protege, aquele que guarda, que vigia, né, os passos dos filhos, que controla o passo dos filhos. E o Messias seria aquele que vem para resolver todos os pepinos. Aquele que vem para salvar a nação, salvar uma determinada região, salvar um determinado povo, não é isso? Aquele que vem para salvar, para livrar, o libertador, o salvador, né? Messias.
E se a gente jogar para a história do Brasil, porque eu estou falando do Brasil, né? Se a gente jogar para a história daqui da nossa nação, daqui do nosso país, a gente vai verificar o seguinte, de que o povo brasileiro, desde a época do Brasil colônia, da época do Brasil já como império, regência, etc, 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 o Brasil sempre se dividiu entre esperar por um ou Messias ou a figura paterna. E isso traduzido na pessoa de um monarca, de um presidente, né, de um regente, etc. O Brasil Império, Dom Pedro I e Dom Pedro II, o povo brasileiro foi doutrinado e, por sua vez, acostumado a imaginar a figura de ambos como a figura paterna. Né? Precisamos que Dom Pedro I fique figura paterna. Dom Pedro II, né? Figura paterna. Aquela figura paterna. Figura paterna essa de que não se refletiu em Deodoro, quando veio a República. O primeiro presidente foi Deodoro, né? Em Deodoro, em Floriano, Marechal Floriano, né? Washington Luiz, e dentre outros, até a chegada de Getúlio Vargas, não se traduziu como aquela figura paterna, um cara paternalista, né? A figura paternal. Não. Com o advento da República, isso se perdeu um pouco. E então, lá por volta de 1930, tem a Revolução de 30, né? Eu vou tentar acelerar um pouquinho mais. Tem a Revolução de 30, e para acabar com a política do café com leite, vem Getúlio Vargas. Eu creio que vocês sabem dessa história. Né? Os presidentes do Brasil, eles ficaram alternando entre Minas Gerais e São Paulo, porque tinham as oligarquias, e as oligarquias pressionavam, né, o governo, tinham literalmente o governo na mão e tal, e etc. Aí vem o senhor Getúlio Vargas. Alô, por que você diz que o senhor Getúlio Vargas tem uma figura paternalista? Porque em vários discursos ele mesmo disse que ele era o pai dos pobres. As classes inferiores da nação, as classes mais pobres, são gratas a ele até hoje. Eu não estou falando como rico não, porque eu não sou rico não. Pelo advento da CLT, tenho que ser grato a ele até hoje. E diferente de que a CLT, se você não sabe, ela foi escrita com embasamento na Carta Comunista de Mussolini. Ela foi embasada na Carta de Mussolini, na Carta Comunista de Mussolini, como foram feitas as leis trabalhistas na Itália, por Mussolini, il Duce Mussolini, e que o senhor Getúlio Vargas era simpatizante, né, do fascismo de Mussolini, de Hitler. Né? Então, ele fez várias medidas populistas para, de um lado, agradar, né, os ricos, digamos assim, a classe um pouco mais burguesa do Brasil naquela época, mas em compensação ele também quis favorecer o povo. A tradicional política do pão e circo começou a ficar bem mais evidente na época de Getúlio. Porque Getúlio, assim como Hitler, assim como Mussolini, assim como Stalin na União Soviética, né, Lenin, ele começou a fazer propagandas políticas para valorizar o seu governo, para obter a opinião pública a seu favor. E obter a opinião pública a seu favor como? Passando a figura de pai, aquele que protege vocês, aquele que guarda vocês. Comigo vocês podem contar tudo, dá aqui que o pai resolve, que o grande pai da nação resolve. Né? Mao Tse Tung na China, o pai da nação, se eu não me engano, a Coreia do Norte até hoje,
o Kim Jong-un, ele é chamado de pai, o grande pai da nação. Nosso pai da nação hoje é o Kim Jong-un. Então, assim, o sistema, né? Eu ainda não vou entrar no quesito de maçonaria, deixa lá para o que está acontecendo agora, eu entro forte nesse quesito de maçonaria. O que está acontecendo? O que sempre aconteceu, perdão? O sistema sempre se valorizou disso, né? Quer seja pela maçonaria inglesa ou francesa, sempre se valorizou pela figura do qual o povo brasileiro espera, ou a figura paterna, ou a figura messiânica. Ou uma figura paterna ou uma figura messiânica. Pois bem, e aí veio o advento do senhor Getúlio, depois Getúlio ele fez uma ditadura de 15 anos, e depois dele veio, se eu não me engano, foi Dutra, Eurico Gaspar Dutra, né, ganha a eleição e tal, e assume. Aí depois vem outra vez o senhor Getúlio Vargas, tem o advento de todo um problema que ele adquire com Carlos Lacerda. Carlos Lacerda funda um jornal e começa, através desse jornal, a perseguir a pessoa do Getúlio Vargas, do presidente Getúlio Vargas, e gera-se uma grande pressão depois do atentado contra o Carlos Lacerda. Morre, parece que, não sei se, acho que é um major, não sei se é da Marinha ou do Exército, não lembro agora, ele morre, e aí tem toda uma repercussão, isso tudo cai no colo de Getúlio Vargas, cai no colo do seu segurança particular, né? E então, com isso, a história, os livros de história vão dizer que Getúlio se suicida, né? Ele se mata, e eu creio, por A mais B, que não mataram ele, né? Interesses da elite brasileira e tanto da elite mundial queriam que Getúlio saísse, e eu creio que mataram ele, entendeu? Então, o Brasil perderia ali, na visão povo brasileiro, a figura de pai. O seu pai, a figura paterna, né? Que o senhor presidente, naquela época, tanto passava. Aí, logo depois dele, eu tive que anotar aqui, logo depois dele, um tempo depois, veio a figura paterna também do senhor Juscelino Kubitschek. O senhor Juscelino Kubitschek, aquele que foi responsável por fazer Brasília, né, a capital federal hoje. Brasília, uma cidade que, se você for ver no seu mapa, ela é toda ela preparada para o ocultismo e para o satanismo, o seu formato. Isso aí você pode jogar depois na internet, se você estiver duvidando de mim, joga na internet depois e você vai acompanhar isso com mais clareza, né? Que Brasília ela foi totalmente engendrada, né? Orquestrada para ser uma cidade que primeiro afastasse o poder público do povo, porque aqui no Rio, né, era o Palácio do Catete, se eu não me engano, tinha o Palácio do Catete, se eu não me engano, o Palácio Guanabara já era do Estado, alguma coisa assim, e o presidente saía dali, até na época de Getúlio mesmo, ele já saía dali, ele já estava na rua ali, na Rua do Catete. E o povo, se quisesse protestar de quaisquer coisas, era só ir para o Palácio do Catete. Só que, com o advento de Brasília, não. Avenidas largas, ruas bem largas, prédios bem distantes um do outro, né? Uma característica até um pouco mais militar, que é o exemplo, o que foi feito na UFRJ. Você que estuda na UFRJ, dependendo do local, dependendo da cadeira que você tenha, que você esteja cursando, quer seja humanas, quer seja de saúde, etc., os prédios são distantes um do outro, não são? Ali foi uma estratégia militar de, olha, eles não podem ficar juntos, não pode haver um conluio, eles não podem se organizar. Para isso, a gente tem que dificultando através de quê? Da distância. Mas se você quiser crer que o que eu estou falando aqui é teoria da conspiração, fique à vontade. Mas creia, foi isso que aconteceu. Por isso que os prédios são distantes. Você que estuda aí no fundão, né? São distantes por causa disso.
por causa dessa meta deles, uma meta governamental e da elite, para fazer com que não. Eles podem estudar sim, né, ter lá os seus diplomas, saírem com um certo nível intelectual, isso é super importante, super válido, mas eles não podem se rebelar, eles não podem se juntar para se rebelar. Por isso que os prédios são distantes. Mas enfim. Então veio o advento do senhor Juscelino. O Juscelino fez Brasília, tirou, né, a capital federal daqui do estado do Rio de Janeiro, mandou para Brasília, né, e por advento disso, mais tarde teve a fusão Rio-Guanabara, do estado do Rio e estado da Guanabara, aí é o Rio de Janeiro como é conhecido hoje, construção da ponte Rio-Niterói, tudo isso. E entramos, né, na ditadura militar, né? Primeiro começou realmente com uma revolução, no início não foi golpe, aquilo que aconteceu em 64 não foi golpe, e depois sim, tudo que começou a acontecer, a gente pode hoje configurar que houve um golpe. Depois, principalmente em 68, houve um golpe sim. Né? E os presidentes que vieram na era militar, alguns deles, né, por um pequeno nicho da população, uns foram solicitados pela população, né, e outros não. Então eu pulei essa parte que fala sobre o militarismo no Brasil, eu tive que pular, porque pelo que eu estou falando aqui no vídeo não é tão interessante assim a respeito de patriarcado, né, a figura paternal e a messiânica. Então, só lá, quando houve a redemocratização, né, com o advento da Constituição, aliás, um pouquinho antes, teve Tancredo, que ele não assumiu, porque, né, ele morreu, né, teve um problema, uma doença e morreu, porque também não creio, mataram ele, mas enfim, né, fica aí, isso sim fica na teoria da conspiração, sim, porque mataram ele, não era interessante, né, que o Tancredo assumisse, né, página que tem até rede de televisão que sabe a história verdadeira, sabe o que realmente aconteceu, e assumiu a pessoa do senhor José Sarney, que era o vice de Tancredo Neves, e Tancredo tinha essa figura paterna. Já o Sarney não. O Sarney ele nem era bem quisto pela população brasileira, mas teve que assumir. Era o vice e teve que assumir. Então teve essa grande comoção que teve na época da morte de Tancredo, foi porque ele tinha essa figura paternal. É o pai que a gente precisa para redemocratizar esse país, para colocar esse país nos trilhos de novo, para tirar os militares, aquela conversa toda, né? Vai favorecer o direta já e tal, e etc. Aí não rolou o direta já, teve todo esse advento aí, enfim, aí veio o Sarney. Aí logo depois do Sarney veio o Caçador de Marajás. Você pode jogar na internet e você vai ver esse slogan. Esse era o slogan do senhor Fernando Afonso Collor de Mello, né? O Caçador de Marajás. Então, só pelo slogan já dá para identificar o quê? Que não era uma figura paternal, já era uma figura messiânica. Todas as bobagens que o senhor José Sarney fez, né, amando da maçonaria que ele fazia parte, e faz até hoje, o Collor não. O Collor, ele seria o Messias, o nosso Messias, esse Messias que vai resolver tudo, que vai resolver todos os problemas, que pode até não ser um pai, mas ele vai resolver todos os problemas pra gente, ele não é corrupto. Até então, ele não era corrupto, caçador de marajás, é um cara que botou gente lá no estado do Alagoas, gente presa por corrupção e etc. Né? Que isso aí, tudo que aconteceu lá em Alagoas nessa época foi uma grande cortina de fumaça do sistema para botar o Collor para ser candidato a presidente e para ganhar do Lula. Teve até um debate em uma emissora de TV, grande emissora de TV, e que o Collor foi visivelmente favorecido. Né? Ele foi favorecido nesse debate
e logo após esse debate aconteceram as eleições, houve as eleições e ele acabou ganhando, enfim. E eu já falei em outros vídeos o porquê que ele saiu, então não vou entrar nesse mérito aqui, mas creia, Collor tinha a figura de Messias, né? Era o Messias daquele momento, né? O Messias daquele momento. Pois bem, aí depois do Collor veio o Itamar, que foi um presidente assim, que até teve uma certa melhoria econômica na época dele, na época do Itamar. Logo depois do Itamar veio o seu ministro da Economia, né? Que já era um homem preparado pela maçonaria inglesa para assumir o Brasil, já era, né? Que foi o seu Fernando Henrique Cardoso. Então vocês podem ver aí, através dessa imagem que eu acabei de colocar aí, que estou comprovando que o senhor Fernando Henrique Cardoso, ele faz parte da maçonaria inglesa do rito escocês, né? O senhor Fernando Henrique Cardoso fez uma das piores privatizações que o Brasil poderia ocorrer. Exemplo, Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, né? Eu acho que a CSN, CSN, acho que a CSN também, se eu não estiver errado, por favor me corrijam. Mas, com certeza, a Vale do Rio Doce foi vendida a troco de banana para interesses econômicos estrangeiros. Isso aí não é conversinha de militante de esquerda, não. Isso aí eu até concordo mesmo, porque foi isso que aconteceu. Ele vendeu para interesses escusos estrangeiros. E o Fernando Henrique Cardoso, ele não tinha, longe de mim dizer que ele tinha figura de pai. Ele era criticado a figura também de Messias, porque o Brasil estava numa inflação galopante, e aí veio o quê? Veio, né, o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada. E quem era o gênio da lâmpada, né? Fernando Henrique Cardoso com o seu Plano Real, um plano que foi imposto pelo FMI para o Brasil. E que, por sorte nossa, ele não foi implementado 100%. Porque se ele fosse implementado 100%, aconteceria com o Brasil o que aconteceu com a Argentina. Né? Alguns anos aí aconteceu com a Argentina. A quebrada que deu na Argentina. E, por sua vez, aconteceu também com a Grécia. Acho que na primeira década de 2000, né? O que aconteceu, economicamente falando, com a Grécia. Foi bem parecido. Mas então, o Plano Real veio, eu vivi para ver isso, né? O real, o Brasil com uma moeda pau a pau com o dólar, eu vivi para ver isso. Né? Pau a pau com o dólar. Foi assim, realmente, no início foi uma coisa assim, que as pessoas, poxa, muita gente começou a viajar mais ainda para o exterior, porque o real estava equiparado ao dólar, aquela coisa toda. Então, o plano do Messias imposto pela maçonaria inglesa deu certo, o povo colou, né? O povo acreditou nessa história. Aquilo que a população brasileira desejava, a população brasileira obteve, né? Pedir, recebereis, não é isso? A população estava pedindo um pai naquele momento, estava pedindo um Messias, e a população teve. E aqui, e aí, depois de Fernando Henrique veio quem? Veio Lula, né? Depois do Fernando Henrique Cardoso, se não me engano foram 2 mandatos de Fernando Henrique, depois veio o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Aí você pode se perguntar por que Lula perdeu para o Collor, perdeu 2 vezes para Fernando Henrique e depois ganhou. Né? Eu vou botar uma foto aí agora, eu vou colocar uma foto aí agora para vocês verem por que ele ganhou. Dá uma olhada. Viu aí? Né? Aperto de mão maçônico. Os correligionários dele vão dizer que não,
Lula não é maçom, não. Não, você está enganado, ali foi coincidência. Não, não, você está errado, você tem que ser processado, você está caluniando e difamando, mas a prova está aí. Porque antes ele não era. Ele não tinha relevância para o sistema. Quando ele era grevista lá em São Bernardo do Campo, quando ele era presidente do sindicato, dos metalúrgicos, etc. Depois ele foi um dos que fundou o PT, etc, etc. Não era relevante. Mas depois, para devidos fins deles, do sistema, da elite, não aqui no Brasil, mas fora dela, fora a mesma elite que através da CIA organizou a ditadura no Brasil, né? A revolução e depois o golpe mesmo, a ditadura propriamente dita, enfim, que fez com que o FHC tomasse o poder e vendesse a Vale do Rio Doce, tudo isso, a mesma. Não, agora é interessante para a gente não ter mais a figura de Messias, porque não vai colar a figura de Messias, agora vai colar a figura de um pai, a figura paterna. A gente precisa ressuscitar essa coisa que Getúlio deixou de pai dos pobres. E nada melhor do que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele veio para a figura de o pai. Vou dar um exemplo para vocês. O meu pai, ele fala para mim até hoje que não. Eu voto no Lula porque foi a única vez que eu tive aumento na minha aposentadoria, aumento de 2 dígitos na minha aposentadoria. Por isso que eu voto no PT e voto no Lula. Aí eu falo assim, pai, meu Deus do céu, que isso, pai? Não diga isso. Não diga isso, eu amo você, não diga isso não. Não diga isso. Por quê? Porque ficou encruado. O que eu quero dizer com isso? Que ficou encruada na nação brasileira que ela precisa ter a sua necessidade suprida ou de pai, ou um presidente na figura de pai, ou um presidente na figura de Messias. Ou pai ou Messias. Engraçado que pai eu tô jogando para a esquerda, né? Esquerda. E Messias, direita. Mas vocês vão ver no final desse vídeo que é tudo a mesma coisa. Porque o que comanda tanto o presidente numa figura paterna quanto o presidente numa figura messiânica são eles. São eles, ó. Ó. A galera do esquadro e do compasso. Eles, ó. Eles. Continuando. Aí veio 2 mandatos de Lula, né? Aí depois veio a senhora Dilma Rousseff, que não precisa nem comentários, né? Eu pulo a Dilma. Por favor, me perdoe, mas eu vou ter que pular a Dilma. Senão daria um vídeo assim longuíssimo. E veio o impeachment da Dilma, né? Que ali foram interesses que foram feridos. Eu já falei isso em outro vídeo, não vou entrar em detalhes aqui. Entrou o Temer, né? E entrou a pessoa do senhor Michel Temer. Olha aí a imagem que eu vou colocar para vocês aí, por favor. Então, eu preciso dizer mais alguma coisa? Quem comanda o Brasil, quem comanda os presidentes do Brasil, tanto na figura paterna ou messiânica, eu preciso dizer... É porque no final, mais para frente, eu quero falar algo aqui. Eu sei que pode lá gerar uma certa polêmica, mas eu preciso dizer, esse canal veio para falar a verdade, para ser franco. E eu falei, eu acho que no meu primeiro ou segundo vídeo, que eu daria nome aos bois. Então, enfim, eu estou dando nome aos bois. Então, assim, aí depois veio o Temer, né, o senhor Michel Temer, e que depois ele saiu, houve a eleição e entrou o nosso presidente hoje, né? Jair, por sinal o nome, né? Jair Messias Bolsonaro. Então, a figura do senhor Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, é uma figura de
Messias, não de pai dos pobres, o paizão da nação, aquele que vai proteger, abraçar, colocar os seus filhos como a galinha debaixo das suas asas. A figura paterna, não, mas uma figura de Messias. Porque o Brasil, o contexto era qual? O contexto era que o Brasil estava vindo de uma roubalheira do PT. Desculpe se você é correligionário do PT, se você pensa como esquerda, enfim, me perdoe, mas a verdade é essa, os fatos remontam para isso. Né? Por mais que tentem defender, mas a verdade é essa. O PT roubou a nação brasileira, né? Não que os anteriores não tinham feito isso, mas o PT roubou literalmente, roubou de forma mais do que esquematizada, né? Mais do que orquestrada. Né? Foi um baita de um sistema para o sistema. E quando o sistema que estava acima viu que já não tinha mais lucro, já não tinha mais de onde tirar, que a bolha iria explodir, o que eles fizeram? E que já não era mais interessante, e que interesses deles já estavam sendo feridos também, eles foram e deixaram a coisa toda explodir. Né? Mensalão, a própria Lava Jato que está aí até hoje, que está sendo totalmente cortada, né? Totalmente dilacerada até hoje. Hoje nem, acho que não funciona nem mais nada. Né? Muitos que foram presos já foram soltos. Então eles meteram a mão no dinheiro mesmo, acabaram com a nação, muito crime de lesa pátria, mas enfim. Então o contexto é, poxa, a gente precisa de um cara, a gente está precisando de um cara que seja verdadeiramente o Messias. Entendeu? O cara que vai salvar a pátria, o salvador da pátria. Não é Sassá no tema não, mas é o salvador da pátria. Né? O salvador da pátria. Aquele que vai restaurar as coisas. Aquele que vai verdadeiramente pregar uma justiça. Né? A gente vai ver a justiça desse país funcionando. Quer que seja quem tiver de ser preso, quem tiver de ser livre, etc. Então, o povo brasileiro sempre esperou, principalmente do advento da República para cá, ou por um pai ou por um Messias. Ou um pai ou um Messias. Correto? E aí nós temos a figura do nosso presidente, né? Que logo depois do advento da sua posse, alguns meses depois, se eu não me engano, ele que se dizia, né, de direita, que não ia fazer negócios com o Centrão, que não iria tomar lá da cá, a política velha. Ele nomeia para a PGR um homem, né, que é o PT, declaradamente o PT. Ué. Aí quando eu soube na notícia, eu esqueci agora o nome do Procurador-Geral da República que está na PGR. Ou eu esqueci o nome dele agora. Me perdoem, eu esqueci o nome dele. Aí, aí depois teve a confusão dos negócios dos filhos dele, do Carlos, do Eduardo Bolsonaro. Ele tenta colocar na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, né, se eu não me engano foi o Eduardo, né? E com tanta gente boa aqui no Instituto do Rio Branco, né? Verdadeiros diplomatas sendo falando, gente que estudou, está há anos estudando ali, se preparando para isso, vem o presidente dar uma calça arriada dessa, mas a coisa não colou. Aí a coisa não colou. E agora teve o advento da saída do ministro da Saúde. Ao meu ver, ao meu sentir, não era para ter saído agora. Não era para ter saído agora. Querendo ou não querendo, esquerda ou direita, ou meio, ou fim, ou frente, ou trás, não vou entrar nesse mérito do que ele é ou deixa de ser. Mas estava fazendo um trabalho super bacana, né? Não estava tendo uma coerência, principalmente no último vídeo dele, no vídeo de saída dele, que ele estava tratando com pessoas ali sem máscara, e ele que foi um dos que mais pregou que tem que
se tiver de ter algum tipo de relacionamento social, você tem que estar com máscara, e ele mesmo estava sem. Mas, enfim, mas estava fazendo um trabalho bacana e ele saiu. Logo depois, que é o que está um pouco mais recente, a saída do ministro Moro. O presidente, ele tem todo o direito de nomear quem ele quiser, é constitucional e etc. Mas ao meu sentir é o seguinte, ele não pode nomear alguém que seja conluio dele para passar informações privilegiadas para ele. Isso para mim não tem outro nome a não ser tráfico de influência. E por sua vez, pode ser também, em um futuro, um pouco não tão distante assim, corrupção. Mas aí é onde eu quero entrar. Né? O brasileiro, ele precisa, politicamente falando, ou sempre demonstrou isso, é uma árvore que eu estou falando porque eu estou conhecendo os frutos, porque são os frutos que essa árvore tem apresentado. Então o brasileiro é como se fosse uma árvore que pede ou um pai, ou na presidência, né, na liderança, a figura paterna ou a figura messiânica. Né? Paterna ou messiânica. E que, quando tem lá os seus desejos frustrados, o sistema ele vem e os abençoa com válvulas de escape. Essas válvulas de escape, o senhor Getúlio Vargas, o que ele fez? Voltando um pouco no Getúlio, o que ele fez? Ele apresentou carnaval e futebol. Ele incrementou a cultura carnavalesca, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e o futebol. Se eu não me engano, a inauguração a inauguração de São Januário, eu acho que foi com o Washington Luiz que inaugurou São Januário. Mas a promulgação da CLT, né? A promulgação da CLT foi em São Januário, o Getúlio. Né? Olha ele ligando futebol com política e etc. Né? E isso vem de lá para cá. Essa busca por válvulas de escape, quando tem os seus desejos frustrados. E aí, baseado nisso, a gente tem a figura do nosso presidente, que eu digo para os senhores, que são correligionários dele, que até, pasme, já está acontecendo até guerra digital. Eu nunca tinha ouvido esse termo, milícia digital. Nós estamos na era das milícias digitais. Né? Das pessoas que tem a sua imagem de adoração política frustrada, a sua imagem de adoração política deturpada, digamos assim, ou não almejando aquilo que eles não conseguindo aquilo que eles almejavam, então começa um ataque de forma digital. Então, o senhor presidente está nisso. Infelizmente, eu estou falando isso e ele está nisso, né? Na figura de Messias. Mas aí, eu quero entrar numa questão aqui. E é também um dos motivos desse vídeo. Eu queria dar um recado. Não é que dar um recado não, ser um garoto de recado não, mas está sendo necessário. Primeiro, eu vou colocar uma imagem aí para vocês verem o que o nosso presidente ele fez logo depois que ele tomou posse. Tá? Aonde ele foi logo depois que ele tomou posse. E o que ele é. Ponto. Vejam. Preciso falar mais alguma coisa? Eu preciso falar mais alguma coisa? Ele é maçom. Ele é maçom da maçonaria inglesa. Mas até aí, todos os presidentes, no outro vídeo eu falei isso, que todos os presidentes eles eram. O Lula, ele não foi eleito contra o Collor, contra o FHC, creio eu, porque ele ainda não era. Eu creio que hoje ele é. Ele só foi eleito presidente porque ele é, porque senão não seria. Não seria, tá? A verdade é essa, que ele não seria.
Então, o nosso presidente ele é. Então, o que eu vou falar aqui agora? Por favor, você que é católico, você está fora disso do que eu vou começar a falar a partir de agora. Você que é ateu, você não crê em Deus, você, enfim, você está fora também. É para gente que crê. Aqui, ó. Aqui, ó. Para você que crê nesse livro aqui, ó. Para você que segue esse livro aqui, ó. O livro preto aqui, ó. Bíblia Sagrada, a palavra do Altíssimo, a palavra de Deus. É para você o que eu vou falar agora. Por favor, entenda. Eu não estou querendo machucar ninguém, não estou querendo ferir, não estou querendo ofender, mas a verdade tem que ser dita. Tá bom? A verdade tem que ser dita. Seguinte, porque eu estou acompanhando, eu estou vendo, principalmente nas redes sociais, né, com a saída do ministro Sérgio Moro, que também é maçom, vejam aí, por favor, ele também é maçom. Viram aí? Ele também é maçom. O seguinte, de que, lembra que eu falei, teve um vídeo que eu falei que o Brasil estava polarizado, ou 8 ou 80, ou Flamengo ou Vasco, ou preto ou branco, ou sede ou fome, etc. E o Brasil está polarizado mais ainda agora. Por quê? Porque eu estou vendo grupinhos na internet se degladiando. Ah, porque o Bolsonaro, o presidente, eu fecho com ele, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, porque o Sérgio Moro agora, antigamente ele prestava, agora ele não presta mais. Não, é um safado, ele foi para Globo, ele fez isso, ele fez aquilo, etc, etc, etc. Aí alguns já estão especulando, Sérgio Moro para presidente em 2022, esse é o cara, já o tratando como Messias. Bolsonaro não resolveu, mas vai vir Sérgio Moro. E ele, por sua vez, já, pasme, sendo abraçado pela esquerda. Esquerda, diga, maçonaria francesa. Né? Abraçado. Né? Venha de braços abertos. Venha que, desculpa do termo que eu vou dizer aqui, mas venha que eu quero lhe usar. Né? Igual aquele seriado, novela, não sei. Venha que nós queremos lhe usar. Então, assim, ele, maçom, o senhor presidente, maçom, Mourão, veja aí, grau 33, da maçonaria inglesa, né? E ainda tem gente no mantra do Lula livre. Lula já está livre, mas ainda tem gente no mantra de Lula presidente. Agora vai. Não, 2022 não tem para ninguém, etc, 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 etc. Então, para você que crê, seguinte, o que é dado a gente, a palavra fala que nós temos que orar pelos nossos governantes. Ponto. Nós temos que orar pelos nossos governantes para que a nossa vida seja boa. Vá em progressão, né, de uma progressiva boa. Para que a gente tenha uma boa vida. Orar pelo presidente, pelo governador, vereador, deputado, etc, 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 etc. É uma ordenança bíblica. Eu preciso orar pelo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, os seus ministros, enfim. O meu Deus me manda fazer isso. Correto? Agora, o que eu não posso me deixar ser é massa de manobra. Entendeu? Eu não posso ser massa de manobra. O que o Senhor Deus não me permite é me deixar ser massa de manobra.
Entendeu? Porque assim, no caso do senhor presidente, não adianta recitar versículos daqui, porque a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, usar uma palavra aqui, ó, do Senhor Deus, e ser maçom. Porque você não pode, esta mesma palavra aqui, ó, me diz que eu não posso agradar a dois senhores. Eu não posso. Ou você agrada um e desagrada o outro. Eu não posso agradar dois senhores. Não é cabível a mim. E paz, eu não posso nem ficar em cima do muro. Porque em cima do muro eu já estou agradando àquele que quer destruir a minha alma. Então, ou eu estou com Deus, com o Senhor, ou eu não estou. Então não tem essa de versículozinho de lamento. Me perdoem, por favor, a franqueza. Mas, lamento. Ou ele é ou ele não é. Dá para entender? E aí eu fico vendo as pessoas se degladiando, principalmente você no Facebook, se degladiando. Pasmem. Pasmem. Eu já presenciei briga de WhatsApp e de gente que conhece a palavra. Briga de WhatsApp, de grupo de WhatsApp, por questões banais e de gente que conhece a palavra. Por isso que eu estou falando que você que é ateu, você está fora. Você que é católico, principalmente você católico, que nem lê Bíblia, que muito mal lê a Bíblia na missa de domingo, você está fora do que eu estou dizendo aqui. Agora você, crente, que lê, que segue, ou pelo menos diz que segue, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, deixa de ser massa de manobra, porque tanto Bolsonaro, tanto Lula, quanto Moro, quanto Mourão, quanto todos os ministros, tanto o Congresso Nacional, está na mão deles. Eles são maçons. Eles fazem parte do sistema que eu estou falando aqui e que está regendo as coisas, está fazendo as coisas nas barbas, debaixo do nariz dos senhores, e vocês não estão percebendo, ainda estão se deixando ser massa de manobra. Vocês estão defendendo causa, estão brigando, se degladiando entre si, fazendo com que o Brasil se torne um reino subdividido. Entendeu? E a palavra aqui diz que um reino subdividido o quê? Ele subsiste? É isso? Não. Um reino subdividido não subsiste. Então vocês estão ajudando a dividir mais ainda o que já está dividido. É simples assim. Sendo massa de manobra. Ah, porque Bolsonaro. Ah, porque Moro era safado mesmo. Tem que tirar o Moro. Mandetta, pro inferno com Mandetta. Tudo isso. Pasme. E até amaldiçoando pessoas. Porque a palavra fala que a palavra na nossa boca ela tem poder. Então, se eu estou falando mal, estou amaldiçoando. Se eu estou espraguejando, estou amaldiçoando. Se alguma pessoa que não tem a mesma concordância política que a minha, eu vou e amaldiçoo, espraguejo, faço e aconteça. Eu estou amaldiçoando. Então, senhores, por favor, deixem de ser massa de manobra. O máximo que a gente pode fazer e devemos fazer é orar pelo nosso presidente? Sim, não importa se é maçom ou não. Nesse contexto espiritual, não importa. A gente tem que orar por ele, tem que jejuar e orar por ele? Sim, com certeza. Agora, abraçar as causas que ele abraça, se aliar a ele, virar milícia digital dele, ou de quem quer que seja. Ei, vigia nessa terra. Vigia na terra. Eu falei que eu ia dar nome aos bois. Vigia nessa terra. Será que isso é de Deus? Será mesmo que isso aí é de Deus?
Será que Deus está nisso? Vigia nessa terra. Agora, era isso que eu tinha para falar aqui. A nação, ela tem que parar com essa coisa de buscar um Messias e buscar ou então um pai, ou 8 ou 80. Entendeu? A nação brasileira tinha que realmente virar nação mesmo, nação brasileira, unida, unificada. E não essa palhoça que está aí hoje. Deu para entender? Essa palhoça. Porque do tempo que vocês estão aí brigando, né, postando coisas de, por quê? A maçonaria tá, ó, e rindo da cara de vocês, da cara de todos nós. Porque são eles que estão comandando, que estão no comando. Engana-se aquele de achar que é o Bolsonaro. Engana-se, engana-se. O Brasil está passando por uma guerra de maçonarias mais uma vez. Entendeu? E nós que conhecemos verdadeiramente, ou cremos que conhecemos a verdade, estamos levando, ó, na cara, sendo massa de manobra deles. Lembra que eu falei que eu queria passar aqui como o sistema tem agido e funcionado? Está sendo dessa forma. Então, senhores, por favor, analisa bem, sabe? Desculpa, eu admito que, bota aí 2018, acho que até início de 2019, eu era assim. Depois que eu parei, não, peraí, existe um sistema acima do Brasil e está fazendo coisas aqui no Brasil, está refletindo aqui no Brasil. Eles estão implementando coisas aqui no Brasil como forma de controle. Porque controle de forma ideológica é mais fácil do que controlar com arma na mão, do que fazer guerra, do que ter derramamento de sangue. Então é mais fácil controlar ideologicamente, de forma, ó, aqui, ó. Então, por favor, caiam em si de, peraí, eu estou sendo massa de manobra sim, porque tem forças acima do presidente que estão verdadeiramente rindo da minha cara, eu brigando com o meu próximo por causa de ideologia política. E todos eles fazem parte do mesmo conluio, da mesma farinha do saco, né? Fazem parte da mesma coisa. O Brasil está passando por uma guerra maçônica de novo. Franco-maçonaria, maçonaria inglesa, e etc. Tá? Baseado nisso que eu falei que eu também era assim, eu gostaria de aproveitar o ensejo e pedir perdão a um amigo meu de Facebook chamado David Borba. David, se você ver esse vídeo, né, não sei se você vai ver, mas David, ó, em alguns pontos do que a gente discutia, olha o que eu estou falando, discutia pela internet, em alguns pontos, você tinha razão. Você tinha razão. Me perdoe, por favor. Né? Eu estou tentando, eu não sei se eu estou sendo humilde, mas eu estou tentando ser para te pedir perdão. Tá bom, meu querido? Espero no Senhor Deus que eu alcance, tá, a sua misericórdia também, o seu perdão aí, que alguns pontos aí da história de Bolsonaro, Lula, esquerda e direita, direitos e deveres, tal, como diriam os engenheiros do Havaí, né? Os 3 porquinhos, os 3 poderes, por favor, me perdoe. Você deve saber mais ou menos o que eu estou falando, tá bom, meu querido? Do mais, era isso. Era esse o vídeo, né? A população brasileira sempre buscou aí essa coisa de patriarcado ou Messias, ou pai ou Messias. E isso faz, e o sistema rindo da nossa cara, eles implementam uma coisa que é no próximo vídeo, eu acho que no próximo vídeo eu já vou conseguir fazer, que eles implementam uma coisa chamada de entretenimento. Como é que foi imposto isso aqui no Brasil? Colocado isso aqui na nação brasileira? Entretenimento.
Com que objetivo? Né? O nome já diz, entretenimento, entreter. Entreter do quê? O que acontece enquanto eu estou sendo entretido? Enquanto eu estou sendo, eu estou dedicando a minha atenção para algo. O que acontece nos bastidores? Qual é o tipo de cortina de fumaça que o sistema está fazendo? E para que está fazendo? Eu vou tentar fazer esse vídeo, é o próximo vídeo, tá ok? Obrigado por você ter ficado comigo até agora aqui, 54 minutos. Obrigado, tá? Eu espero que todos vejam esse vídeo por completo. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus. Não falei para ferir, para machucar, para ferir egos. Não, é só para fazer pensar. Tá? Para fazer pensar. Agora, se você crê que não, Alan, eu já penso por mim mesmo, é isso mesmo e tal, então eu respeito a tua opinião, a sua colocação, a sua postura, né? E, por favor, seja crente pereiano. Tá duvidando de mim? Tá duvidando de mim? Leia. Depois, peça orientação ao nosso Pai Eterno. Porque assim como Ele me revela as coisas, Ele vai revelar para você também. Eu não sou melhor do que ninguém. Ele vai revelar para você também a verdade. Porque dele só vem a verdade. Então Ele vai revelar para ti a verdade. O que está acontecendo no país, o que está acontecendo no Rio. Que teve um problema aqui na câmera aqui. Me perdoe, por favor. E aí Ele, como eu estava dizendo, Deus Ele vai revelar para vocês o que é o que não é. E seja feito conforme a vontade dEle. Tá bom? Respeito a opinião de cada um, mas a minha opinião é essa aqui. Não seja massa de manobra. Deixe de ser massa de manobra. Tá? Ore pelo presidente, sim, lógico, a Bíblia manda. Busque pela vida dele, pela família dele. E tal. Busque, mas tenha consciência. Não se pode agradar a dois senhores. Não adianta pegar versículo da Bíblia e botar e fazer campanha de governo em cima de versículo da Bíblia para ganhar um eleitorado, um determinado tipo de eleitorado daqui na nação, um nicho de eleitores daqui na nação, tá? Mas, ao mesmo tempo, ir lá para os templos maçônicos, como Ezequiel 8 diz, para bater cabeça lá para Bafomé. Para bater cabeça para Bafomé, como botei aí na imagem, para procurar, né, a família Rockefeller, para saber o que tem que ser feito a respeito da economia. E a família Rockefeller é uma das 13 famílias mais ricas do mundo. E também faz parte da elite global. Tá? Faz parte da elite global, que tem dominado as finanças do mundo, ó, há muito tempo. E tem uma parte dela, tanto da maçonaria inglesa quanto da maçonaria sionista. Maçonaria judia, maçonaria sionista. Tá bom? O vídeo tá longo demais. Espero que todos vejam. Um abraço, uma boa tarde para todos.